Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Podem ir sentando. Boa noite, gente. Tudo bem por aí? Boa noite você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Que possamos fazer uma bela reflexão da palavra de Deus nesta noite. E que onde você estiver, na tua casa, no teu trabalho, dirigindo, que o Senhor possa te alcançar e estar aí com você para falar ao teu coração, assim como vem falar conosco aqui nesta noite. Você quer deixar Deus falar com você nesta noite? Sim ou não? Sim. Amém. Que Deus nos fale ao coração. Já oramos, já pedimos a graça do Espírito. Então quero passar a refletir. E tempo muito propício para começarmos nossa reflexão deste momento que entramos ontem na igreja, que é o tempo da... Muito bem, tempo da Quaresma. Primeira reflexão a falar de Quaresma, eu lá atrás, no meu tempo de jovem católico, sempre me foi formada uma imagem que Quaresma é um tempo triste, pesado, frio, como se fosse o oposto do Natal, que é aquele tempo de alegria, de festa e não sei o quê. E desde que eu participava de grupo de jovens, eu aprendi isso e eu fui formando isso dentro de mim. Mas hoje eu venho aqui falar para vocês que existe uma visão melhor, mais verdadeira e real do que é o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma, lembrando da história, da experiência de Jesus, nós sabemos que foi quando Jesus começou sua vida pública. Que ele foi levado para o deserto e ficou lá 40 dias, passando por jejum, penitência e provação. E aí nós, então, começamos ontem um tempo da Quaresma. E a primeira coisa que eu quero refletir e passar para você, para que você acolha no teu coração, é a primeira motivação. Que eu fiz isso ontem na missa quando fui. Eu quero viver uma Quaresma diferente de todas que eu já vivi. Amém? Bate no peito e fala isso para você. Fala assim, eu quero viver uma Quaresma diferente de todas as outras que eu já vivi. Amém. Gente, é muito importante nós pegarmos, se pode usar a palavra motivação, tempo favorável, eu vou usar a palavra motivação. Use você a motivação do tempo da Quaresma para você fazer com você mesma, com você mesmo, aquilo que a Quaresma se propõe. Porque eu coloquei aqui, Quaresma é um tempo de crescimento de vida interior. Amém? Deseje isso, queira isso para você. A Quaresma é um tempo de crescimento da vida interior. Deus nos chama a isso, Deus nos convida a isso. Tira essa imagem que a Quaresma é um tempo de tristeza, é tempo de talvez um pouco mais de silêncio, isso não quer dizer tristeza. É um tempo sim de mais lutas e de mais provas, sim, mas não um tempo de derrota, é um tempo de luta, mas é na luta e na prova que a gente cresce. Quem aqui já não passou... Eu estou olhando aqui e vejo a maioria, todos adultos com vidas, com experiências, com história. Não é verdade que os seus maiores crescimentos na vida se deram na hora das provas? Nas horas das lutas? Até mesmo nas horas das perdas, das dores? Não foi? Esse é o crescimento. Então esse tempo de Quaresma, a primeira verdade para que você acredite e queira isso. Quaresma é tempo de crescimento de vida interior. Deus me convida a fazer algo diferente do que eu fazia. Por isso que a igreja sabiamente dividiu o ano em tempos e a maioria do ano litúrgico é tempo comum. Mas agora nós saímos do tempo comum. Se não é comum, então é o quê? Especial. Concordam comigo? Se eu não estou no tempo comum,
eu estou num tempo diferente. E a quaresma é um tempo diferente, especial. Deus te convida a ter um crescimento nesses próximos 40 dias. Deus te convida a fazer algo a mais. E eu já começo refletindo dizendo o seguinte: Deus te convida a fazer algo a mais, a fazer algo diferente. E não é para a igreja, para a paróquia, para o padre, nem tampouco para Deus. Nós vamos refletir aqui um convite da igreja, mas é um tempo diferente de fazer algo diferente para você mesmo. Eu vou fazer algo diferente para a minha vida, a minha história, a minha espiritualidade, o meu autoconhecimento, o meu progresso interior, a minha relação com Deus, mas é tudo comigo. É um retiro pessoal. Quando eu falo um retiro pessoal, porque nesses 40 dias somos chamados a viver isso. Um tempo de retiro pessoal. Você quer isso nesses dias? Vamos lá então. A proposta da igreja é por quê? Porque a igreja enxerga, entendeu que o homem, de maneira geral, o ser humano, ele é levado a, no seu dia a dia, passar por inúmeras situações. Por provas, por quedas, feridas, machucados, por pecados, por distanciamentos de Deus, por friezas, por momentos de abatimento, de cansaço. Você passa por isso aí na sua vida, na sua história? Eu passo. Porque nós passamos por esse tempo, isso vai criando em nós os nossos abatimentos, nossas feridas, as nossas marcas, o que nós chamamos de pecado. Quaresma é um tempo de purificação do pecado. E eu já quero logo aqui esclarecer para você algo que eu também aprendi, que hoje eu vejo que foi talvez um pouco distorcido, porque eu sempre aprendi que o pecado é uma ofensa contra Deus. Ponto. Deus se ofende porque eu pequei. Deus fica triste porque eu pequei. Será que Deus fica triste? Será que Deus se ofende? Hoje eu acredito que não. Hoje eu entendo e acredito que o pecado é uma ofensa a mim mesmo. É uma ferida para a minha vida, para a minha alma, para as minhas emoções. E de maneira especial, na quaresma é um tempo que Deus quer purificar, limpar, curar. Uma cura interior dessas feridas, dessas dores, desses traumas que a história trouxe, colocou na minha vida. Entende? Então, situações que talvez no nosso linguajar, na tua vida, talvez estava aí embaixo do tapete, marcas, feridas, experiências, sentimentos e emoções que você viveu nesses últimos tempos, meses, semanas, anos na tua história. Essas situações que causaram dores, traumas, que foi até ficando embaixo do tapete escondido, causam em você, causam em mim comportamentos, e isso vai me tirando da essência. Essas situações nos tiram da essência, que é ser a imagem e semelhança de Deus. E a quaresma é um tempo que Deus quer fazer o quê? Dar um banho na nossa alma. Para que a gente possa chegar na Páscoa daqui a 40 dias. Um homem, uma mulher em pé, restaurado, curado, fortalecido, com uma vida interior elevada. Vamos fazer isso juntos nessas próximas semanas? Vamos? Para isso, a igreja oferece uma reflexão com 3 armas, ferramentas, para que a gente use
nesses 40 dias. E essas 3 ferramentas vão nos ajudar a ter esse processo nesse tempo de quaresma. Ferramenta, sabe qual que é o legal da ferramenta? A ferramenta é algo para te ajudar. Tem aqui os homens aí que trabalham na obra, no jardim, sabe muito bem como é que vai cortar grama sem máquina. Vai cortar grama com uma tesoura para ver? Não dá. Precisa da ferramenta para fazer aquilo bem feito, não é? Assim como as mulheres na cozinha. Vai bater um bolo na mão, uma coisa. Usar uma batedeira boa é outra. Facilita, não facilita? É a ferramenta. Então a igreja nos dá ferramentas espirituais para nos ajudar a ter esse crescimento interior na quaresma. E na quaresma a igreja nos oferece, nos orienta com 3 armas, ferramentas que você já deve ter ouvido. Vocês lembram quais são? Jejum, oração e caridade, esmola ou amor. Jejum, oração e caridade. Vamos passar por elas? Vamos refleti-las? Primeiro, em resumo, vai dizer assim, 3 ferramentas. Essas 3 ferramentas têm o objetivo de fazer o quê? Ordenar, reordenar. Sabe uma coisa que está bagunçado? Sabe, imagina uma mesa, tudo bagunçado ali, uma coisa por cima da outra. Você precisa arrumar aquilo. Então você precisa colocar ordem, arrumar, colocar cada coisa no seu lugar certo. Essas 3 ferramentas, essas 3 armas, são usadas para colocar ordem, para colocar no lugar certo o meu interior. Primeiro, o jejum tem o objetivo de colocar em ordem a minha vida interior comigo mesmo. Eu, com os meus pensamentos, emoções e desejos. Segundo, a oração. A oração tem a ideia de colocar em ordem a minha vida com Deus. Minha relação com Deus, meu contato com Deus, o meu falar e o meu ouvir a Deus. E o terceiro, a esmola, a caridade ou amor. E aí vai falar da relação de mim com quem? Com o próximo. Com você. Com as pessoas, com o mundo, com os seres humanos. Então, jejum, oração e caridade é a ideia de colocar a ordem, de curar, de fortalecer, de melhorar a relação comigo mesmo, eu comigo mesmo, meu autoconhecimento, meu autodesenvolvimento, o meu crescimento pessoal. Segundo, a oração, a minha relação com Deus, eu que me melhoro a sintonia minha com Deus. E terceiro, a caridade, minha relação com o outro. Vamos então mergulhar um pouco nisso? Primeiro, o jejum. Vamos refletir sobre o jejum. Até aqui está tudo bem? Acompanhando? O jejum. Pelo jejum, nós colocamos no lugar, em ordem, todo o desequilíbrio que o pecado, que os vícios, que as fraquezas me levam. O jejum tem como objetivo fortalecer a minha força interior, minha força de vontade. E essa questão do jejum é bem interessante, né? Porque, por exemplo, ontem. Que dia que foi ontem? Quarta-feira de cinzas, nós somos convidados a fazer jejum. A não comer carne. E aí, por exemplo, estava terça-feira, fui lá com a minha mãe. A minha mãe já logo falou, como sempre falou, a vida inteira, e eu sempre ouvi assim: ó, amanhã não pode comer carne, hein? E eu sempre ouvi isso assim: amanhã não pode comer carne, quarta-feira de cinza, não pode comer carne, sexta-feira santa, não pode comer carne. Mas você já parou para pensar, por quê? Para quê? Não pode comer carne. Tá,
Por quê? Para quê? Porque a carne não é um alimento sagrado? Porque a carne vai me fazer mal? Mas eu pergunto a você que está me ouvindo, comer carne na quarta-feira de cinzas é pecado? É uma ofensa a Deus? Nós precisamos de propósito, gente. Nossa vida espiritual precisa de propósito, precisa de entendimento. Esses tempos atrás eu ouvi uma mentora que dizia que às vezes é importante buscar o desconforto, porque o desconforto nos tira da zona de conforto, nos tira da acomodação, nos tira de um estado de estar parado, que nem água parada que junta bicho. Então, ela dizia que é importante e bom buscar o desconforto, porque o desconforto nos coloca em movimento. E o jejum é isso. O jejum, e aí, ontem eu vim aqui tomar um café com o Mauro, à tarde, quarta-feira de cinzas, dia de jejum, e eu tenho o meu jeito de fazer jejum. Então, ontem eu não ia comer carne, sim, mas além disso eu pensava, bom, hoje eu não vou comer nada gostoso, assim. Aí cheguei aqui na casa do Mauro, ontem, na sala, terça-feira foi aniversário, não, ontem, né, foi aniversário da Sheila, viu? Depois dá um parabéns para Sheila, esposa do Mauro. Foi aniversário ontem, e terça-feira eles fizeram uma celebração na noite, e aí um jantar com delícias preparada pela querida filha, com muito bom gosto. E, enfim, cheguei ontem aqui, a mesa estava lá posta, cheio de coisas gostosas para comer. E doce, e bolo, e queijo A, queijo B, queijo C. É muito queijo, é muito tipo de queijo, não sei dizer o nome. Enfim. Aí eu falei, legal, beleza, hein? E aqui dia de jejum, e eu tô aqui sentado na mesa, cheio de coisa gostosa. E aí o Mauro falou, pois jejum é assim. Jejum com a geladeira vazia é fácil. Quero ver fazer jejum com a geladeira cheia. E é isso. E aí o jejum tem o propósito de quê? Fortalecer a minha mente. Esse é o principal propósito do jejum, fortalecer tua mente. É você falar para você mesmo, eu não vou comer. Por quê? Porque a minha vontade é grande, mas a minha mente domina a minha vontade. Eu não vou comer porque não pode. Eu não vou comer porque me faz mal. Eu não vou comer por quê? Porque hoje eu estou fazendo um propósito de ter um pequeno desconforto e eu vou treinar a minha mente para que eu cresça. Outro dia eu ouvi um cara que falava assim, se você sabe que batata frita engorda, que batata frita te dá caloria, que batata frita vai fazer mal, e você não consegue resistir a comer uma batata frita, ou seja, se você perde para uma batata frita, você vai empatar com quem? Então o jejum é um fortalecimento seu. É você, amanhã, sexta-feira, você falar para você mesmo, hoje eu não vou tomar refrigerante, hoje eu não vou ouvir tal música, assistir tal novela, assistir o filme tal, hoje eu não vou... Alguma coisa que você goste. Sabe o que você gosta? Aquilo que te dá prazer? Então, coisa que você gosta de fazer, de comer, de ouvir, de assistir. Você gosta. E porque você gosta, você vai falar isso para você. Hoje eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu gosto. E porque eu gosto, eu quero hoje ter um pequeno exercício de desconforto. Então, gente, o jejum não é uma questão de obrigação, de regra. Entende? O jejum é uma ferramenta que Deus nos oferece para que você aumente o seu autodomínio. E aí a coisa cresce. Aí você entende o sentido do jogo. Porque aí entra em autodomínio. Hoje eu vou dominar a minha vontade de não comer um bolo gostoso. Mas esse pequeno e bobo exercício de autodomínio vai me fortalecer para que amanhã
eu tenho um autodomínio de não estourar quando eu estiver irado com uma pessoa que me ofendeu. Amanhã eu vou ter um autodomínio de superar aquele vício que tantas vezes eu caio. Amanhã eu vou ter um autodomínio de superar e não usar drogas, e não trair, e não ver uma pornografia, em não falar um palavrão, e não brigar com alguém, e não estourar com a minha família, com a esposa, com o filho, com o marido. Autodomínio. Entende? Esse é o sentido. É para isso que nós fazemos jejum. Para que você fortaleça em você o teu autodomínio, o teu autocontrole. Para que você olhe para você e fale, eu sou maior do que isso. Isso não pode me dominar. Isso não é maior do que eu. Isso que o jejum faz com a gente. Queira fazer momentos de jejum nessa quaresma. Se proponha isso. Se proponha. Sem regras. Ai, eu preciso nessa quaresma, eu vou fazer um jejum de café. Não vou tomar café todo dia. Tá bom, tudo bem, pode ser. Mas tem um propósito nisso. E se chegar amanhã você está fazendo jejum de café, mas chegar amanhã você está lá na sua casa e tem alguma coisa muito gostosa para comer no almoço. Sábado tua mãe, tua esposa fez lá um estrogonofe, alguma coisa. E aí você pode eventualmente falar isso. Não, hoje agora eu não vou comer, porque eu quero tanto, mas agora eu vou dar uma resistida. Entende? É isso. É você se exercitar. E esquece, não é para Deus. Não é Deus que está vendo o teu jejum. Não é um agradar a Deus. Não é Deus que está ficando feliz porque você jejuou ou não. Porque você comeu a carne ou não. Não é. É você. Agora, Deus se alegra porque você fica um homem, uma mulher mais forte. Amém? Você quer se tornar uma pessoa mais forte? Uma pessoa interiormente mais forte? Você vai conseguir isso fazendo exercícios de vida interior e um deles é o jejum. Segundo, oração. Pela oração colocamos em ordem a rebeldia da autossuficiência, do orgulho e do egoísmo. É pela oração que eu vou começar a entender, a acreditar, a aceitar, enxergar que eu não estou sozinho. Que eu não me basto. É pela oração que eu entendo que existe uma força maior, que existe algo a mais, que existe algo além. É pela oração que eu me conecto com Deus. Sem obrigação, sem regras. Mas é você, como hoje, quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo, é você comungar ou adorar Jesus no Santíssimo. E ali conseguir fazer uma experiência pessoal, em que você experimenta e sente algo dentro de você que é maior do que você. E aquilo vai te trazer paz, fortaleza, às vezes amor, às vezes perdão, às vezes resposta, ou às vezes cura, silêncio, colo. Mas é a ferramenta da oração que faz eu entender que eu não estou sozinho. Que nesse mar de fúria, de lama, eu não estou sozinho. Vocês viram reportagens aí esses dias sobre aqui o nosso litoral, São Sebastião, Caraguá? Vocês viram que houve agora no carnaval deslizamentos e tantas pessoas lá soterradas no meio de terra, de lama. E eu ouvi alguns relatos de algumas pessoas falando isso, que estavam soterradas, mas o que fazia com que elas tivessem força para esperar e acreditar que iriam sobreviver era a fé de acreditar que Deus enviaria ali um anjo para salvá-la ou socorrê-la.
E para aqueles que morreram e não chegou um anjo para salvar? Eu não tenho resposta. Mistério de Deus. Mas o que eu sei é que aqueles que foram salvos fortaleceram neles a fé, porque acreditaram em Deus. Mas o principal elas acreditaram: eu não estou sozinha nesse mar de lama. Você não está sozinha no teu mar de lama. Você não está sozinho nas tempestades que têm caído na tua vida. E talvez desmorona tudo. Talvez desmorona barranco, casa, árvore. Deus está com você. E é só pela oração que nós alimentamos essa verdade dentro de nós. Eu sempre falo aqui sobre oração, porque para mim não tem sentido ser cristão se não tiver oração na vida. Para mim não tem o menor sentido. É como o cara que vai jogar futebol e que não gosta ou não conhece bola. Para mim, a oração é o carro-chefe da vida espiritual. É o carro-chefe do cristão. O cristão que se diz cristão. E aqui eu falo de todo cristão. Pessoa que acredita em Deus. Que não tem na vida, no dia a dia, momentos de oração. E sem obrigação, sem regra, sem imposição. Não. Eu rezo por quê? Porque eu acredito que existe um Deus e que eu preciso me relacionar com Ele para que eu possa restaurar minhas feridas, cansaços. Eu preciso me relacionar com Deus para que Deus me oriente, me conduza, para que Deus me dê sabedoria nas minhas decisões, para que Deus me dê discernimento quando eu preciso escolher caminhos. Eu preciso orar para que Deus possa vir em meu socorro quando eu me sinto sozinho, angustiado. É tudo pela oração. E desculpa te falar, porque eu também já ouvi pessoas usando muletas e falando assim: mas eu rezo em casa, eu rezo do meu jeito. Sim. Mas imagina, você conhece pessoas que estão ou já estiveram com câncer? Conhece? Quem conhece, levanta a mão aí. Ou já conheceu, ou já passou por experiência assim. Pessoa que está com câncer, pessoa que está com câncer tem todo um tratamento. Que você sabe muito bem. Quimioterapia, radioterapia, se precisar, cirurgia. Pois bem, a pessoa com câncer, se ela ficar tomando Tilenol todo dia para aliviar a dor, alivia a dor? Não. Cura? Tem chance de curar o câncer? Não. Mas o Tilenol ele alivia a dor sempre. Pois é, mas no caso do câncer não alivia. Gente, nós somos assim, nossa mente, nossa alma, nossas emoções. Tem fases e momentos que nós estamos com um câncer emocional, que nós precisamos de algo mais intenso. Talvez no dia a dia você pode fazer pequenas orações, está andando, reza aqui, uma oração ali, mas frequentemente você precisa fazer oração de verdade, parar tudo, desligar celular, desligar TV, desligar a pessoa que está do seu lado, parar tudo e fazer o seu momento com Deus, fazer os seus 5 minutos com Deus. E aí, falar com Deus, agradecer, apresentar, oferecer, pedir. E acima de tudo, ouvir. E essa parte da oração de ouvir, nós não fomos treinados para isso. Poucas pessoas são treinadas, são motivadas, são levadas a ouvir Deus falar. Mas essa é a essência da oração, gente.
Porque a oração é uma mão, é uma via de duas mãos, uma que vai e uma que vem. A oração eu falo, rezo, canto, peço perdão, louvo, falo com Deus. E depois tem a via de volta, que aí é Deus que fala comigo, é Deus que me dá uma palavra, a minha ansiedade, é Deus que vem curar os meus traumas e dores e feridas. E essa via de Deus para mim, muitos não experimentam. Por que não experimentam? Porque não fazem uma oração real. E não é nem porque não querem, é porque não aprenderam. E aí eu estou te convidando nessa quaresma a você fazer momentos de oração de 5 minutos. Estou dando um exemplo, é claro, não é 5 minutos exato, mas para tudo na tua casa, vai numa igreja, vai num quarto, vai numa montanha, onde você quiser, mas faça isso no seu dia a dia, experimente, faça esse propósito. E para terminar, eu digo da oração. É a oração que faz o processo de nos restaurar a nossa essência. E qual que é a nossa essência? Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. É pela oração que, através do amor de Deus, Ele vai restaurando você na tua essência. E aí você se torna uma mulher, um homem inteiro, forte, feliz, em paz. Cheio de uma história com um monte de cicatriz, com um monte de tombo, um monte de ferida. Mas agora, cuidado e restaurado por Deus. Amém? E para terminar nossa noite, vamos falar da última ferramenta, arma que Deus nos dá, que a igreja nos convida a usar: jejum, oração e caridade, amor. Pelo amor, nós colocamos ordem nas outras duas áreas que nós refletimos: o corpo, que é pelo jejum, que eu me fortaleço, e a mente, que é minha relação com Deus. Pelo amor, Deus nos transforma em verdadeiros irmãos uns dos outros. E é pelo amor que se manifesta o nosso testemunho e a nossa graça com o próximo, com Deus. Gente, a igreja fala de esmola, de dar esmola. Seja através de dinheiro, de comida, de roupa, que é importante, que precisamos fazer. Mas quando a igreja fala de fazer isso no amor, é para que nós também possamos colocar sentido nessa esmola, nessa caridade que a gente faz. Que é eu dar para o outro, querendo ver o outro bem. Se colocar no lugar do outro. E aí muda tudo. Gente, isso eu levo para tudo. Isso eu entendi que esse é o combustível de uma vida próspera, plena. Que é o segundo mandamento da lei de Jesus. Que Jesus dividiu os 10 mandamentos em 2. Vocês lembram? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Não entendi. O segundo? Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Nossa, parece até simples. Conhecemos, até fácil de falar. Você tem que amar o próximo como a você mesmo, viu? Sim, é verdade, tem que amar o próximo como a mim mesmo.
Estava ontem na missa. E o padre refletindo sobre isso. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o inimigo. E aí eu estava lá refletindo, ouvindo. Mas não é tão simples assim. Quando Deus fala em amar o próximo como a si mesmo, é amar o próximo, é amar o Mauro, que está aqui comigo. É amar você que está aí no fundo, que eu não sei nem o nome, que eu não conheço. É fazer o bem para você. É amar meus filhos, fruto da minha vida. É amar minha mãe, amar o próximo. Mas é também amar os meus clientes que vão lá trabalhar comigo. É amar as pessoas que pedalam, que andam de bicicleta comigo. Que às vezes descontrariam. Então, eu estava ontem refletindo e pensando, às vezes falam que amar o inimigo é amar a pessoa que pensa diferente de mim, que me descontraria, como que se inimigo fosse uma pessoa que me julgasse ou me criticasse. É também. Só que amar o inimigo é também amar o teu ex-marido, tua ex-mulher que te traiu. É amar o bandido que roubou minha loja. É amar a pessoa que acabou com a tua vida. Esse é o maior inimigo. E aí dói. Porque aí mexe em casa de abelha. Só que quando se fala em amar essas pessoas, e eu falo por mim de testemunho próprio, obviamente não quer dizer amar que eu vou sair para comer pizza amanhã com ele. Com meu ex-marido, com minha ex-esposa, com um bandido, com um assassino. Mas é um amar de perdoar. De ouvir o ensinamento de Jesus quando ele estava aqui. E quando ele estava aqui, sabe qual foi o ensinamento dele? Ele falou assim: Pai, perdoa. Sabe por quê? Porque eles não sabem o que fazem. E aí muda tudo. É pedir a Deus a graça do perdão de tirar do meu coração aquela ira, aquele rancor, aquela dor, que parece que passou uma faca no peito, que doeu tanto, que passa um mês, 6 meses, 1 ano, e eu não posso ver a pessoa na frente, porque se eu ver, acaba o meu dia. E isso acontece, isso é normal. Todos nós passamos por isso. Mas quando Jesus falou essa oração da cruz, ele falou porque ele sabia que nós precisaríamos disso. E que amar os inimigos é isso. É poder pensar numa situação, pensar numa pessoa e falar: Pai, perdoa ele. Porque ele não sabia o que estava fazendo. Nem mesmo ele sabia o estrago que ele estava fazendo. E eu não quero carregar esse estrago na minha vida, porque não fui eu que fiz. Eu fui vítima. Mas eu não quero continuar sendo vítima. Eu fui vítima dele, no assalto, na traição, no assassinato. Entende? Eu fui vítima lá. Mas eu não posso continuar carregando esse vitimismo pro resto da minha vida, porque senão isso vai matar a minha vida. Entende? Então amar o próximo é pedir também essa graça para Deus, para que Deus possa me perdoar de modo que eu lembre do fato, mas não dói mais. Não é para eu morrer de amores pela pessoa, mas é eu poder olhar para aquela história, para aquela dor, para aquela ferida e pedir a Deus: Senhor, se a cura passa pelo perdão, me ajuda a perdoá-lo. E nessa quaresma você é convidado a tirar defuntos debaixo do tapete da tua vida, da tua história, de situações que ficaram mal resolvidas. E eu sei que dói, que é difícil, que engasga, que desce seco, mas é isso.
É uma quaresma diferente, não foi isso que a gente falou no começo da pregação? Não foi essa oração que nós falamos? Quero fazer uma quaresma diferente? Então é hora de tirar os demônios que estão aí armazenados debaixo de tudo na tua vida. E que isso está te travando. Isso está te segurando, isso está te amarrando, isso não deixa você ir para frente, isso não te deixa caminhar, isso não te deixa prosperar, isso não te deixa evoluir. E Deus não quer isso para você. A palavra de Jesus é clara: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só que esses demônios, essas histórias, essas mágoas, essa falta de amor para o inimigo, impedem você de caminhar. E fechando essa história de amor, isso é para tudo, gente. Esse mandamento de Jesus, nós meditamos pouco nele. Eu acredito que uma hora vai precisar voltar aí nas próximas semanas para refletir na pregação, porque amar o próximo como a si mesmo é literalmente fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim. Semana passada eu estava na loja lá e ligou alguém, mandou mensagem 15 para 7 da noite, querendo comprar o carregador de celular que eu tenho para vender. Mas assim, não é o carro-chefe, não é o que move a loja. E a gente fecha às 7 horas. Para fechar às 7 horas, começa a fechar 10 para 7. E a pessoa ligou, mandou mensagem, então não estava ali. Se fosse em outros tempos, sem dúvida nenhuma, eu já ia logo responder: estamos fechando, amanhã abre às 9. Eu estaria fazendo alguma coisa errada? Não. Eu estaria sendo grosso se eu fizesse isso? Não. Eu estaria sendo... Mas na hora, parece que tinha um anjo fisicamente do meu lado. E se fosse com você, quando você estava lá viajando, e esqueceu o carregador, e precisa do celular, ou para falar com a família, ou até mesmo para fazer um trabalho, ou até mesmo para usar um banco, ou então para nada, para usar o celular à noite mesmo, mas você queria. E não te fazia falta o dia que eu esqueci um carregador de celular? Sim, fez. Então, se coloque no lugar dele. Para você é simples mandar ele vir amanhã às 9 da manhã. E para ele, será que é simples ele passar a noite sem celular? E aí, na hora, me veio esse pensamento, e na hora eu respondi: não, pode vir, eu te espero aqui. Aí atrasou, e foi, e esperou, e simples, comprou, pegou e levou e foi embora. Acabou. Se colocar no lugar do outro. Tirar o olhar do próprio umbigo. Não olhar só para os próprios interesses. Não olhar só para o meu prazer, para as minhas facilidades, só para aquilo que me faz bem, mas olhar para aquilo que é necessidade do outro. Mesmo que aquilo me tire do meu conforto. Entende? Isso é amar o próximo. Isso é caridade. Isso é dar esmola. Isso eu falei do minha vida, do meu testemunho, mas isso é para você. Você sabe de você. Aonde você trabalha, aonde você age com seus amigos, com a sua família. Se coloque no lugar do outro e faça o que você gostaria que fizessem para você. Isso é o amor. Fantasiamos muito o amor, gente, mas o amor é isso. Começa assim, nas pequenas coisas, e termina em amar o inimigo que destruiu tua vida e que você é convidada a perdoá-lo. Nem tanto por ele, mas por você. Vamos ficando de pé? E vamos terminar essa noite pedindo a Deus que essas sementes do jejum, da oração e do amor, que essas sementes deem muito fruto na minha vida nessa quaresma. Vamos pedir isso juntos? E nós sabemos, gente, que sozinho não vamos muito longe. Por isso que nós rezamos e pedimos a Deus a graça do Espírito para que nos dê essa força. Feche teus olhos um instante. Respira fundo. Aquieta, silencia.
Não pensa em nada, somente aquieta. Senhor Deus Todo-Poderoso, vem agir sobre nós. Derrama sobre nós a graça do Teu Espírito. Para que tudo que foi lançado aqui, todas as sementes que foram lançadas, encontre terra frutuosa no coração e na mente de cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui, ouvindo, acompanhando. Vem Espírito Santo, para que essas sementes germinem e deem fruto de maneira especial nesses próximos 40 dias. Sejam frutos do jejum, do crescimento pessoal. Sejam frutos da oração, de um melhor, mais profundo e mais intenso relacionamento com o Senhor Deus. Sejam frutos do amor, que faz, que age, que se coloca no lugar do outro. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo enraizar todas essas sementes. E eu convido você a rezar assim comigo. Coloca a mão no teu coração e reze assim comigo. Meu Senhor e meu Deus, eu peço a graça do Teu Espírito para que eu saia da zona de conforto e tenha perseverança e conversão. Eu quero viver essa quaresma diferente. Que o Teu Espírito Santo me dê forças para viver o jejum, para o meu crescimento pessoal. Aprimore a minha oração, para que eu possa falar e Te ouvir, e ser cuidado por Ti, e que a minha oração dê fruto. Meu Senhor e meu Deus, renove em mim o amor, que cuida, que ampara, que compreende, que aceita, que perdoa. Me dá um banho de amor. Eu preciso. Amém. E de olhos fechados, vai refletindo. Agora é você, a tua vida pessoal, você com Deus. Você está agora aí conectado com Deus. Você pode ir falando para Deus, baixinho, ou pode ir pensando, mas faça a tua oração pessoal. Deixa que o Senhor Deus agora acolha você, com a tua história, com os teus anseios, com os teus desejos, com os teus projetos, com os teus sonhos. Fale com Deus, se apresente a Deus. Senhor Deus, vem acolhendo essas orações. Vem acolhendo teus filhos e filhas que falam contigo. Vem, Senhor, com teu Espírito, trazendo a verdade, a luz, para iluminar a mente e o coração de cada um dos teus.